Você já pensou como é chato quando bate aquela ideia de criar uma imagem, mas aí você lembra que precisa abrir um programa pesado, complicado, ou então pagar caro por ferramentas que nem sempre entregam o que você quer? Às vezes até falta criatividade, a gente fica travado, sem saber por onde começar. E quando finalmente consegue, já perdeu um tempão só tentando entender o programa. Agora, imagina resolver tudo isso só conversando no WhatsApp, do mesmo jeito que você manda mensagem para um amigo. É exatamente isso que vamos fazer agora com o Nano Banana, a IA de criação e edição de imagens do Google. Agora a gente vai fazer um teste. Eu pedi para o GPT ele gerar um prompt para a criação de uma imagem. Então, eu vou mandar aqui esse prompt. Crie uma imagem com o seguinte prompt: uma cena festiva com três gatinhos conversando entre si, sentados em almofadas coloridas, no chão de uma sala decorada. Então, olha, imagem criada com sucesso. Vamos clicar aqui nesse link. Então, foi essa imagem aqui. Eles estão aqui, os três gatinhos, de acordo com o que a gente pediu no nosso prompt. Agora, eu vou fazer uma outra requisição aqui, que é para ele editar essa imagem. Eu vou mandar para ele: agora, edite a imagem utilizando o seguinte prompt. Cada gatinho está com uma lata de Red Bull nas patas. É bem detalhado. Qual será o título da imagem editada? Então, gatos. Então, vamos dar aqui, vamos enviar essa mensagem e aguardar a resposta. Imagem editada com sucesso, o arquivo foi salvo como gatos festeiros. Então vamos ver aqui a imagem. Legal, eles estão aqui tomando Red Bull. Agora, a gente vai fazer uma terceira edição. Eu vou pedir novamente para ele editar a imagem, copiei aqui e colei aqui, e nós vamos ver que ele vai gerar uma imagem onde dois deles estão dançando e o terceiro gatinho está sentado de lado, sorridente, conversando com uma gatinha. Ó, então qual será o título da imagem editada? Então, agora vamos enviar isso aqui e vamos ver qual vai ser a resposta. Então, a imagem editada com sucesso, o arquivo foi salvo como Gatinhos na Festa 7. Vamos ver como é que ficou essa imagem? Tem aqui os três gatinhos e a gatinha aqui do lado. Então, a gente vê que é mais ou menos o mesmo ambiente. Então, aqui, ó, tem esse primeiro, o segundo, o terceiro. Então, nós temos aqui uma consistência de imagens. Agora, a gente vai fazer um outro teste. Então, aqui eu vou combinar duas fotos. Eu só quero ter uma coisa interessante para que ninguém gosta de roupa. Por exemplo, quero combinar umas fotos, sendo uma e mim, e outra de uma mulher. Quero que a mulher esteja com o vestido. Enfim, vamos combinar as duas fotos. Confie no título da imagem. Então, vamos botar aqui. Mulher vestidos. Então, vamos lá mandar o nome e depois ir a imagem um e a imagem 2. Perfeito, o título será mulher vestidos. Agora, por favor, envie a imagem um do vestido. Então, vamos enviar aqui a imagem do vestido. Pronto. Enviei a imagem do vestido. Ele dá aqui umas dicas. Agora, por favor, me envie a imagem 2, a foto da mulher. Se enviar essa aqui. Agora preciso de instruções detalhadas de como você quer que combine as imagens. Por favor, diga o que deseja. Ajuste do cabeamento, cor de estilo, fundo, iluminação, retoques direcionais. Eu vou agora passar um comando de áudio. Eu quero que você coloque a mulher vestida com o vestido vermelho em cima de uma passarela de desfile, com um público nas laterais da passarela, aplaudindo ela, e ela com uma aparência confiante e feliz. Ela sorri e ela tem muito charme e atitude. Então, ele falou que sua imagem no vestido foi criada com sucesso. O que fiz? Combinei o vestido vermelho com a porta da mulher para que ela pareça estar vestida, resultando meu visual fotorealista confiante sobre evidente, com atitude de passarela. Então, ele mandou o link aqui e vamos conferir aqui. Olha, ficou legal. Então ficou muito bacana. A gente vê que ele fez um bom trabalho.
Só lembrando que, através do nosso curso, você pode aprender de uma forma rápida, fácil, tendo aula todos os dias, com centenas de aulas, de fluxos, de templates, tudo isso numa área de membros bem completa, com vários usuários que se ajudam entre si. Então, se você quiser, eu vou deixar o link na descrição, dá uma conferida lá. Agora vamos para o fluxo aqui. Bom, nosso projeto, ele começa aqui na minha página do Google. Para acessar essa página, a gente entra no aistudio.google.com e aqui em Dashboard tem API Keys. Aí nós temos aqui um guia de início rápido da API. Aqui nós criamos a nossa chave API e eu não vou criar porque eu já criei aqui. Então aqui a gente vê um aviso, né, que o Gen 2.5 Flash, também conhecido como Nano Banana, já está disponível na API Gen. Então, isso é uma boa notícia. Aqui nós vemos que existem vários endpoints, várias aplicações aqui. A primeira é a geração de imagem a partir de texto. Então, aqui ele tem esse formato, né, o Pro, e basicamente ele tem o endpoint, a API e o text, que é o prompt. Aqui nós temos também texto e imagem para imagem. Nós temos aqui a opção de outro comando para gerar imagem. Aqui ele dá várias dicas interessantes. Aqui para criar ilustração e adesivos, texto preciso em imagens, simulações de produtos e fotografia comercial. Então ele tem muitas opções. Inclusive uma delas é a parte de combinação de imagens, onde nós pegamos uma imagem, combinamos com outra. Aqui também tem a parte de imagem sequencial, que é muito legal quando a gente vai fazer alguma história e quer manter o mesmo padrão visual. Tem aqui a possibilidade de adicionar, remover elementos. Então aqui, por exemplo, ele dá exemplos, retoques, transferência de estilo, né? Aqui tem uma foto normal, aqui um estilo diferente, né? Pastel. Aqui é composição avançada, quando ele combina várias imagens. Então aqui ele explica tudo o que tem para fazer com essa ferramenta. E no nosso caso, o que nós fizemos? Aqui nós criamos um fluxo principal. Esse fluxo principal ele tem a finalidade basicamente de receber o payload da Evolution, ele vai normalizar esse payload, ele vai classificar por tipo de mensagem, e quando é texto, eu quero enviar direto para a IA. Quando é áudio, eu quero transcrever e enviar para a IA. E quando é imagem, eu quero fazer um upload para o Google Drive e pegar o ID dessa imagem. Então, nós podemos ver aqui que quando é uma info de imagem, nós pegamos o base 64, que é aquela codificação onde os caracteres eles ficam representando imagens ou sons. Depois ele converte esse base 64 para um arquivo binário. E aí ele sobe esse arquivo binário para uma pasta lá no Google Drive. No meu caso, eu coloquei aqui a pasta imagens _ originais, porque eu estou subindo a partir daqui as imagens que são enviadas a partir do WhatsApp. E aí nesse texto aqui, eu estou explicando para o agente, o usuário acabou de enviar uma foto. Aqui estão as informações desse arquivo. Aí tem o ID desse arquivo no Google Drive, o MIME-type desse arquivo, que é o tipo de arquivo que pode ser JPEG, pode ser PNG, PDF, e a caption, né, a legenda. E aí, quando ele vem para cá, para o agente de IA, ele já traz essas informações, porque aqui no User Prompt, ele já traz a informação do ID, né? Então ele já guarda na memória do agente o ID da imagem, e ele também tem esse System Message, onde ele basicamente funciona com 3 tools, né, principais. A primeira é uma combinação de combinar as imagens, a segunda é de criar uma nova imagem a partir de uma imagem recebida, e a text to image, ou seja, é aquela descrição, aquele prompt que vai criar a imagem. E fora isso, temos a alterar nome, a pesquisar arquivos, a pesquisar imagens IA, né, que são ferramentas
ligadas ao Google Drive. Aqui nós colocamos as 3 opções que o usuário tem: criar uma imagem a partir de um texto, usa essa tool; editar uma imagem a partir de outra imagem, a tool é essa; e combinar 2 imagens para criar uma terceira imagem, é essa tool aqui. Aqui tem umas regras e uns exemplos também, que é importante ele saber esses exemplos para poder funcionar melhor. Aqui, esse fluxo, ele ainda tem um detalhezinho, porque quando nós vamos testar, é importante termos uma possibilidade de limpar a memória. Então, por exemplo, quando eu chego aqui e clico resetar meia memória, ele já apaga a memória e facilita os meus testes. Então, é uma coisa que eu costumo fazer para poder melhorar e resetar a memória. Aí aqui nós temos o fallback, né, que é uma área de segurança caso a principal falhe. E aqui a gente está usando como modelo principal a OpenAI, o 5 Mini. Como fallback nós usamos aqui o YAM. E aqui na nossa memória é a Postgres normal, com o Chat ID, o número de telefone do usuário. Então aqui nós temos a tool alterar, né? O que ela faz? Ela pega aqui o ID do arquivo e ela define um novo nome. A pesquisar imagens na Basta IA, ela pesquisa as imagens e ela traz ID, name, web link view. E depois também nós temos a pesquisa em arquivos, que é mais ou menos o mesmo processo em outra pasta. Agora, aqui, essas tools, elas seguem para outros workflows para diferentes operações com imagens. Então, para a gente começar, vamos ver aqui esse text to image. Esse text to image, o que a gente tem que ter é um prompt e um título. Então, a partir de um prompt e um título, ele vem e ele manda esse prompt e o título para cá. Aqui, ele cria a imagem. Tá? Lembrando aqui que para montar esse HTTP é muito simples. É só vir aqui, ó, HTTP, né? E ir lá na documentação. Vou aqui na documentação e eu vou pegar, por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui e eu vou copiar e vou abrir aqui. E pronto, já colei, eu já tenho tudo montadinho, sendo que aqui é importante colocar a sua chave de API. E aí aqui nós tiramos os states que estão fixos e colocamos aqui as variáveis. Puxamos o prompt, colocamos aqui nós colocamos a base 64, o código da base 64, e aí nós conseguimos montar esse HTTP. Aqui, deixa eu pegar uma execução, ó, vou pegar essa execução aqui. Então vamos aqui para essa execução, onde a gente tem aqui, ó, recebido o prompt e o título. Depois ele pegou, enviou esse prompt lá para o Gemini, lá para o Google, e aí ele retornou com essa imagem. Essa imagem aqui é uma imagem que veio em base 64. Isso aqui que é o base 64. É um código bem grande. E ele representa uma imagem, um áudio, um arquivo. E depois nós normalizamos aqui esse base 64. E por último nós convertemos ele em arquivo binário, subimos para o Google Drive e damos aqui uma resposta para o agente de IA. Nós passamos para ele o nome do arquivo, o ID da imagem, que nós queremos manter esse ID lá na memória, porque esse usuário ele pode querer editar esse arquivo. Então, nós sempre mantemos esses números de ID na memória e também a URL aqui de onde está a imagem, o arquivo. Então, esse aqui é o nosso text to image. O nosso segundo node, né, que está aqui como tool, é o image to image. Então, por exemplo, eu tenho uma casa e aí eu quero pegar uma outra casa e quero colocar uma referência de determinado aspecto, determinado ponto, determinada cor. Então, eu uso uma imagem como referência para a edição da outra.
Então aqui nós temos basicamente o mesmo fluxo, só que aqui tem umas diferenças. O que ele vai receber aqui? Ele vai receber o prompt, a imagem, o título e o MIME type. O MIME type, a gente falou aqui nesse caso aqui é o image e PNG, que é uma imagem de PNG. Ele vai normalizar isso aqui, tá? Depois ele vai pegar o arquivo, né? Vai pegar o ID da imagem, que é essa aqui. Vai baixar a imagem, transformar no arquivo binário. Depois ele vai transformar esse binário em base 64. Depois ele vai fazer aquela requisição lá para a API do Google. Então, a gente pode ver que ele usa aqui esse base 64 aqui no data e ele envia lá para a API do Google. E aí, a API do Google retorna, ela retorna aqui, a gente normaliza esses dados. Então, aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, isso aqui foi o que voltou da API do Google, ou seja, ele voltou com uma outra imagem. E aí nós normalizamos essa imagem e depois convertemos esse base 64 para arquivo binário, subimos no Google Drive e respondemos o nosso agente de IA enviando o link do Google Drive. O que acontece é que, às vezes, como o base 64 ele é grande, então a gente vai ver aqui, muito grande mesmo. E aí, ó, aqui, às vezes, pode dar problema na hora de enviar para a API do Google. Tive alguns problemas e foi por isso que aqui eu coloquei um fallback. Como é que é esse fallback? Se dá algum erro aqui, aí ele faz novamente o download desse arquivo, ele pega esse arquivo e ele sobe para uma URL. Esse serviço aqui é um serviço de upload de arquivos em que ele gera uma URL para download. Ele tem API também, então vale a pena depois dar uma olhadinha. Fica aqui, né? Aqui é a minha chave de API, mas aqui, se for criar uma nova chave de API, então ele tem aqui essa facilidade. Aqui, ó, é o endpoint para fazer upload, e aqui é um exemplo de CRUD. Da mesma forma que nós fizemos lá com o Google, aqui nós vamos pegar e vamos aqui abrir um HTTP request, ó, HTTP, e vamos aqui colocar o nosso CRUD. Ó, colamos, importamos, pronto. Já está pronto o nosso HTTP, que é esse aqui. Depois, nós enviamos para um serviço, que é um serviço paralelo, que é essa FAO, é FAO.ai. Essa FAO é como se fosse um agregador de LLMs, tanto para vídeo quanto para imagem. Então, o site é FAO.ai e ele tem também uma documentação de ABI, ele funciona por meio de crédito, e aqui estão as APIs e a documentação, ela pode ser acessada aqui. Dentro da documentação, existem alguns endpoints para fazer diferentes operações. Uma delas é para criar imagem a partir de texto. E a URL desse endpoint é fal.run/fal.ai nanobanana edit. Aqui eu coloquei minha credencial, que é a header out, e o body nós colocamos as URLs, colocamos o número de imagens, o formato output e aqui o nosso prompt. Aí com isso nós conseguimos retornar uma imagem, sendo que é necessário esperar um pouco. E aqui nós pegamos o resultado dessa geração de imagens. Nós fazemos um get aqui nessa URL com o nosso ID, que é gerado lá pela FAO. Por que nós fazemos esse pooling aqui? Porque enquanto não está pronto, ele vem para cá, espera mais 5 segundos e vem para cá. Depois que está pronto, então perfeito. Ele obteve a imagem lá na FAO, ele baixa essa imagem, sobe para a pasta do Google Drive e responde a IA lá do fluxo inicial. Então é assim que funciona essa parte de fallback aqui, junto dessa parte aqui que funciona normalmente muito bem, que é direto pela API do Google. E por último, aqui nós temos um fluxo até de certa forma parecido, onde ele combina imagens. Então, por exemplo, se eu pego uma foto de uma pessoa, tiro uma foto de uma roupa,
e depois eu peço para vestir essa pessoa com aquela roupa. Ele vai vestir, a terceira foto vai ser uma combinação dessas duas primeiras fotos. Eu posso pedir para colocar o rosto ou a cabeça de alguma pessoa no corpo de outra, e posso pedir para fazer diversas alterações e diversas edições, e ele faz muito bem. Então aqui, como é que ele funciona? Aqui ele tem aqui origem um prompt, a imagem 1, a imagem 2, o título e o MIME title. Em seguida, ele vem aqui, normaliza, criando um array de imagens, depois ele faz esse split, ele baixa, tá? Ele baixa os dois arquivos, porque aquele image aqui são os IDs das imagens lá do Google Drive. Então ele vai baixar esses dois, ele vai extrair base 64, ele vai agregar esses dois arquivos em um só, porque com isso nós conseguimos fazer uma requisição só para a API do Google. Aí, quando nós fazemos essa requisição para o Google, ele retorna aquele formato base 64. Retornando base 64, a gente normaliza ele aqui, ou seja, a gente recebe esse base 64 aqui, e depois nós convertemos para arquivo, subimos no Google Drive e respondemos a IA. E aqui embaixo é um fallback igualzinho àquele que eu mostrei lá no caso de image to image. Ele remete o processo aqui, criando um array de imagem, depois ele faz um split out, cria dois objetos, baixa os dois objetos, baixa as duas imagens, depois ele envia essas imagens para URLs públicas, faz o aggregate, cria a imagem, né? Quando cria a imagem, nós colocamos aqui as URLs das imagens, né? Então nós colocamos dentro de um array, e depois o mesmo processo. Vai esperar aqui um tempinho até o resultado estar disponível desse processamento. Se está disponível, ele sabe pelo sucesso, baixa a imagem, sobe a imagem e responde lá para o agente de IA com o OK. Então é assim que funciona o fluxo, e eu espero que vocês tenham gostado.